Paz dos seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 18. Quem trouxe material de anotação? Levante a mão. Glória a Deus. Apesar de ter 4 capítulos, o conteúdo que essa epístola tem é muito grande. Desde todo o seu contexto, os problemas ao qual Paulo viu a igreja enfrentando, então é de uma grande responsabilidade estar aqui para poder fazer a exposição dessa palavra. Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Olhe agora para o lado, vê se alguém está precisando da ajuda de Bíblia. Olhe para trás também, vê se tem alguém precisando de Bíblia. Colossenses capítulo 4, versículo 18, a palavra diz assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Queridos, Epístola de Paulo aos Colossenses, nós temos que entender o título. Colossenses recebeu esse título por causa da cidade aonde a igreja estava localizada e onde a carta foi endereçada. A epístola, ela deveria ser lida também na igreja vizinha de Laodiceia. Colossenses capítulo 4, versículo 16 vai dizer isso. O nome Colossenses era usado para definir uma espécie de lã tingida, que no latim é colonissus. Então nós vamos pegar agora já isso e trazer para a cidade de Colossos, aonde nós vamos tentar entender daquilo que Deus fez naquele lugar. Colossenses é uma igreja onde ocorria muitos problemas teológicos. E nada melhor do que o teólogo dos teólogos, o apóstolo Paulo, para tentar e conseguiu enfrentar esses problemas teológicos que havia naquela igreja. O autor e data dessa epístola, o apóstolo Paulo, como nós lemos, ele é identificado também logo no início da sua epístola. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 1. Nós lemos no final, Paulo de próprio punho, ele diz isso. Diz assim: Paulo, apóstolo de quem? Por vontade de Deus, o irmão Timóteo. Paulo, ele sempre, quando ele abriu uma epístola, algo que ele está escrevendo, ele já vai de cara confirmar o apostolado dele. Então, para a gente entender um pouco do pensamento do apóstolo Paulo, é entender um homem que precisava constantemente testemunhar que ele era um apóstolo. Então, isso é um grande cenário de conflitos, porque Paulo ele sempre tem que testemunhar. Agora, imagina, pastor Eduardo abre 10 igrejas, e dessas 10 igrejas, mensalmente o apóstolo Eduardo, pastor Eduardo manda cartas para essas igrejas, e todas as vezes que o pastor Eduardo ele mandar, ele tem que dizer que ele é o pastor daquela igreja. Nós temos a consciência que o pastor Eduardo não precisa fazer isso, porque nós sabemos que o pastor Eduardo é pastor da igreja. Mas naquele cenário de grande conflito, para dizer quem era quem, Paulo ele sempre testemunhava e testificava, principalmente não como líder de uma igreja, mas sim líder, sucessor de Cristo, um apóstolo. O testemunho de grandes homens também na igreja primitiva, na igreja de Deus, testemunhavam do apostolado de Paulo, como homens como Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio, Origênios, confirma o apostolado de Paulo e daquilo que ele escreveu também. Uma evidência adicional e o que eu quero trazer para vocês é fornecida
entre um paralelismo que há entre as epístolas de Colossenses e de Filemon, ao qual é aceita universalmente. Logo na semana que vem nós vamos também estudar a respeito de Filemon, e isso vai abrir cada vez mais a nossa mente a respeito daquilo que nós já estamos falando. Ambas cartas, escritas continuamente, foram escritas por apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Sempre quando você ouvir uma dataficação, uma data, é sempre uma média de tempo. Então, naquilo que nós vamos trabalhar hoje, é do ano 60 a 62 depois de Cristo. Além disso também, nas duas epístolas, tanto de Colossenses e Filemon, nós vamos ver a mesma introdução, e nós vamos ver alguns nomes também que testemunham que o apóstolo Paulo escreveu essas duas cartas ao mesmo tempo, simultaneamente. Timóteo, Aristarco, Arquipo, Marco, Epáfras, Lucas, Onésimo e Demas aparecem em ambas as epístolas, mostrando que Paulo escreveu essas duas epístolas. Pano de fundo, nós sempre temos que entender, queridos, o contexto do texto. Muitas pessoas usam um texto fora do seu contexto, e eles usam isso para praticar heresias. Então, toda vez que você for ler a Bíblia hoje, lê um versículo, você lê no mínimo 10 versículos anteriores, aquele versículo que você leu, e 10 versículos posteriores, porque assim, dessa forma, você vai ter um entendimento daquilo que está sendo dito e escrito naquele lugar. Colossenses era uma cidade da Frígia, província romana da Ásia. Então, nós temos que entender que toda a província romana era uma Roma em si. A Roma, a sede, e as congregações, que são as províncias. Então, todo o poder determinante político, financeiro e até espiritual daquele lugar era de Roma. E nós sabemos que o Império Romano creiam que o imperador era o Deus. Então, olha o contexto que Paulo está tentando desafiar. Porque, principalmente, Paulo ele sempre vai debater, quando ele chega a alguma cidade, nos principais lugares aonde a fé é proferida, aonde a política é dita. Porque Paulo ele entende, quando ele desestabiliza, ele tira a estabilidade de um governo naquilo que é dito, ele atinge a maioria. Quer atingir a grande massa, atinge o líder daquela grande massa. Embora a população de Colossos fosse especialmente de gentios, havia naquele lugar uma considerável colônia judaica. E era uma população mista, tanto de judeus e gentios colossenses, que manifestavam-se na composição da igreja daquela época. E muitos foram influenciadores para as grandes heresias que foram ditas naquela época, ao qual nós vamos ler também, principalmente no que se refere ao legalismo judaico e do misticismo pagão, do ascetismo também e do gnosticismo. E nós vamos entender um pouco dessas referências para que possamos entender o contexto do texto. Repita comigo: contexto do texto. Texto do contexto. Mais rápido: contexto do texto. Texto do contexto. Agora fala isso para duas pessoas que estão ao teu lado. Texto do contexto, contexto do texto, texto do contexto, contexto do... Um texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas um texto amparado pelo seu contexto fica bonito? Sim ou não? Glória a Deus. A igreja de Colossos, ela foi estabelecida durante 3 ministérios do apóstolo Paulo, durante 3 anos do seu ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Quem trouxe papel, material para anotação aí, vai grifar aí, ok? Atos 19, e você vai ter um entendimento maior. Semana passada, quando eu li sobre Filipenses, eu tive que ir em Atos, porque em Atos nós vamos entender o poder missionário da igreja. Tudo começa em Atos, no que se refere a missões. É claro, alguns vão falar no Evangelho, porque Cristo veio, ok, irmãos. Mas aquilo que há
o empoderamento missionário, as bases de missões ao qual são lançadas, as igrejas que são abertas, nós temos que ler Atos. Seu fundador não foi Paulo, o qual nunca esteve lá. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a... Então, a luta que ele tinha era contra os colossenses e os laodicenses, porque não estavam vendo Paulo o quê? Meu irmão, imagina administrar uma igreja dessa forma. Mas agora vamos perguntar, Ramon, quem fundou a igreja? Epáfras. Vamos Colossenses capítulo 1, do seu verso 5 ao 7. Queridos, Paulo não daria conta de abrir tanta igreja. Então, por isso, o movimento missionário daquela época era grande. A partir do momento que a pessoa ela tinha um encontro com Cristo, aí nós temos vários contextos. A diáspora judaica, o movimento de dispersão do povo. O povo ficou em Jerusalém tranquilo. Só que a perseguição teve que ocorrer para quê? Para que o evangelho fosse o quê? Manifestado às outras nações. Só que Paulo, ele era um grande líder da época. Então, todos os problemas que haviam naquela época, Paulo era aquele que solucionava. Colossenses capítulo, qual eu falei? Versículo? Vamos lá, do 5 ao 7. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também em todo... Olha só agora o que Paulo ele traz, algo que está acontecendo. Está produzindo fruto e morrendo? Calma aí, alguém falou. Fala, minha irmã. Aleluia, crescendo isso. Tal acontece entre o quê? Vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de... Vou acrescentar o versículo 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, é Epáfras que vai a Paulo pedindo ajuda para solucionar um problema. Para você ver se a pessoa é submissa a uma liderança e realmente ela reconhece que até certo ponto ela é limitada, ela vai e pede ajuda. A igreja cresceu porque um ajudava os outros. Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na comidice. Na comilança? Sim? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Perseverança quer dizer o quê? Algo que é constante. Então a igreja crescia junto, morria junto, e ela vai subir para o céu o quê? Aleluia. Até a boca secou. Olha lá. Só que uma igreja sem instrução, ela abre brechas para aquilo que há de errado. Aí nós vamos ver aquilo que é conhecido como gnosticismo. Era um movimento religioso de caráter sincrético, esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da igreja naquela época. Sim, começou dentro da igreja. Combinavam misticismo, práticas de magia, junto com especulações filosóficas. E eu vou explicar isso ainda mais, que você vai ver junto comigo, que a igreja chegou a um momento aonde eles criam que não somente a salvação mediante a Cristo ia solucionar a vida dele naquele momento. Eles tinham que procurar outras práticas, mas isso era por causa da influência pagã da época. Uma igreja que está no mundo, para ela se firmar constantemente ali, crescer, amadurecer, ela não pode deixar que o mundo entre na igreja. Então, Epáfras vai e pede uma ajuda a Paulo no que se refere a isso. O gnosticismo, ele defende a tese que Deus é bom, mas a terra é má, ou seja, Deus é bom e a criação dele é má, e que Jesus Cristo foi somente
uma série de emanações descendentes de Deus e um ser muito inferior a Deus, e que era necessário um conhecimento além, secreto e mais elevado para conquistar a salvação. Então, entrando nesse contexto, a igreja ela começa a deturpar aquilo que é a verdade e começa a entrar as práticas pagãs naquela época. Nós vemos também, no que se refere à heresia dos colossos, dos colossenses, ela também adotou o legalismo judeu. Repita comigo: legalismo, 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 judeu. A palavra legalismo, ela não é encontrada na Bíblia, mas é um termo que nós hoje usamos para descrever uma posição doutrinária, para enfatizar um sistema de regras, doutrinas e regulamentos para alcançar a salvação, para alcançar o crescimento espiritual. E os legalistas, eles acreditam que sem aquilo, sem aquela doutrina, sem aquela lei estabelecida, aquilo é uma mediação para ele conquistar a salvação. E o que o legalismo judeu fazia, o legalismo judaico? Por exemplo, novamente Paulo tem aquele problema no que se refere à circuncisão. Para ser salvo tinha que se circuncisar. Outro também, a observância dos rituais, da cerimônia, da lei do Antigo Testamento. As leis quanto à alimentação, as festas, o sábado. Então você vê que o judaísmo, ele sempre vai tentar entrar naquilo que é o cristianismo. E ele também priorizava o que se refere o culto a anjos. Nós vamos ler muito a respeito disso aqui. Então não é qualquer cenário, algo fácil. O chamado pastoral ali era muito difícil. Eu vou falar um pouco a respeito disso. Epáfras, ele não conseguiu realmente tomar conta daquilo, e ele ficou muito preocupado com as heresias que estavam acontecendo naquele lugar, e ele fez uma viagem de Colossos a Roma. Colossenses capítulo 4, do versículo 12 ao 13, vai dizer isso. Ele vai ter um encontro onde Paulo estava preso, e essa carta ela foi escrita da prisão. Atos capítulo 28, versículo 16 ao 31, vai dizer sobre essa carta, essa epístola. Em alguma época, como eu falei, da datação de 60 a 62 depois de Cristo. Então, para aqueles que estudam um pouco, essa epístola, ela é conhecida como as epístolas da prisão. Quais são as epístolas da prisão? Repita comigo: Efésios, Filipenses, Filemon e Colossenses. Eu aprendi uma coisa no exército: repetição até a exaustão leva à perfeição. Então vamos lá? Vamos lá agora. Efésios, Filipenses, Filemon e Colossenses. São as epístolas que Paulo escreveu da prisão. E Paulo escreve essa epístola, essa carta, para advertir as heresias que a igreja estava enfrentando ali. E o interessante é que ele enviou essa carta por intermédio de Tíquico, o qual estava acompanhado de Onésimo. Lembra de Onésimo? Aquele escravo fugitivo, que ele estava voltando para o seu dono, Filemon, que era membro da igreja de Colosso. Ou seja, a equipe toda, a caravana missionária, estava voltando com aquela carta para Colossenses. Há perigos que assolavam a igreja naquela época, como hoje. Prestem atenção. A fim de compreender a natureza dos perigos da época que rondava a igreja, é necessário conservar na mente, naquilo que nós temos, que ela era formada na diversidade cultural. Só que nós não podemos deixar que a diversidade cultural determine o padrão de um cristão. É cultura eu ter 20 mulheres. A palavra vai me respaldar no que se refere a isso? Sim ou não, igreja? É cultura do meu povo fumar 30 cigarros ao dia, mas eu me converti ao cristianismo. Eu vou ter que fumar
continuar fumando 30 cigarros ao dia? Não tem como. Então há perigos que assolam a nossa igreja mediante a cultura e mediante a mente de certas pessoas que não querem realmente se converter àquilo que se refere ao cristianismo. Pessoas que querem trazer práticas ao qual praticavam no passado para trazer dentro da igreja. Isso é conversão? Isso é mudança de local. Eu fazia ali, só que agora eu vou fazer aqui porque eu vou estar debaixo da graça, porque a graça é tão grande que não vai fazer com que eu venha perder a salvação. Não, a graça ela não anula a soberania de Deus. Deus continua sendo Deus. A graça, digamos assim, é Jesus aqui segurando a ira de Deus. Deus se ira, Deus mata ainda, está na palavra. Então a graça de Cristo, ela segura um pouco, vai segurando, vai segurando. Mas tem hora que não tem como segurar a ira de Deus por completo. Você vê que há lugares que aquilo no espiritual, no mundo espiritual é tão forte, que aquilo que é no mundo espiritual determina a finança, a política, a sociedade. A gente foi lá no vale, a gente vê isso. Então é algo que nós temos que abrir a nossa mente, porque o paganismo ele crescia muito lá. Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 5. Tinha que ter uma leitura cuidadosa deste texto, porque isso aqui pode trazer um perigo crucial, e trouxe para aquela época. Os membros da igreja de Colossenses, era pelo menos a maioria, recém-convertido, de uma vida tenebrosa e grosseira, de sensualidade, de orgias. Quem já cuidou de novo convertido sabe como é que é isso. E eu sei, eu passo isso. Você trazer algo que é tão forte, tirar aquilo da pessoa, não é, gente, é o poder do Espírito realmente, gente. Não tenta botar a sua mão aonde não é para você colocar, deixa papai do céu tocar realmente. E Paulo sempre fazia isso, mas com o conhecimento da palavra. Olha só, 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É natureza celestial? Paulo em nenhum momento ele vai anular a natureza humana da pessoa. Pelo contrário, Paulo ele sempre vai confrontar a natureza humana da pessoa. Olha só, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Pois estas coisas é que vem a ira sobre os filhos da... Claro, Deus vai se irar com o filho que está indo tudo bem? Está fazendo tudo certo? Não, é com os filhos da... Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nelas, ou seja, o passado. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mitais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus... Velho homem aqui, queridos, sempre quando Paulo fala isso, é o ser humano em si, ok? Porque senão vai chegar, pastor, só o meu marido quem se despide do velho homem, você também. Homem aqui é criatura. Aí a mulher vai achar que ela pode fazer tudo, porque a Bíblia sempre vai condenar o quê? As práticas do velho homem. Não, a partir de hoje não. E vos revestis de todo novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em... Não anula a nacionalidade das pessoas, mas Cristo é um Deus que não tem uma nação naquilo que se refere ao amar as pessoas. São de todas as nacionalidades, Cristo ama todos. E uma das coisas que nós temos que entender aqui neste texto, que determinavam um grande problema na igreja daquela época, eram os laços que ligavam o passado. Preste atenção, o hábito é uma corda. A pessoa tece um fio todos os dias, até que se torna impossível arrebentá-la.
Então, aquilo que nós temos que mudar está durante o nosso hábito, o dia a dia, porque se você ficar tecendo isso aí, criando, vai chegar um certo tempo que vai ser impossível arrebentá-lo. Uma outra prática que Paulo ele vai sempre ir e falar dos problemas que assolam aquela igreja é a circuncisão do mal. É difícil combater o mal, a correnteza do mal, e ir contra a maioria das opiniões. Então, Paulo ele vai sempre dizer que a questão da circuncisão é cortar realmente esse tipo de ligação também. E principalmente a circuncisão no que se refere ao ser espiritual. Outra questão dos perigos que assolavam a igreja havia aquela maré de paixão dos corações que não eram consagrados completamente a Deus. Apesar de terem aceitado a Cristo, eles não se converteram por completo. Eu costumo dizer lá com os novos convertidos que há muitos convencidos e poucos convertidos. E eu digo que a conversão é um processo. Gente, quem é a única pessoa que muda da noite para o dia? O vizinho que não paga aluguel. Já teve um vizinho assim? Que se acordou, o cara nem estava lá mais? É a única pessoa que muda da noite para o dia. A conversão é um processo lento, mas tem que ter esforço também. É aquilo, velhas práticas, realmente eu tenho que me despir daquilo que eu faço. E há um perigo nisso tudo, em aceitar as heresias do povo colossense. Colossenses capítulo 2, versículo 23, por favor. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Olha só o que o texto vai mostrar a respeito disso, a questão da indulgência da carne, daquilo que as pessoas carregavam, por não ter um conhecimento da plenitude de Cristo, da sua santidade, do poder, as pessoas carregavam costumes e velhas práticas ainda que determinavam aquilo. Poderia ter a aparência de uma pessoa sábia, poderia ser uma grande filosofia, mas não era algo que vinha da parte de Cristo. Em outras palavras, eles vão feri-los em vez de ajudá-los. Por que estava acontecendo? O povo cristão pregando a verdade, dizendo a verdade, só que o gnosticismo, o ascetismo, esses mestres que praticavam essas obras, concordavam com aquilo que pregavam, mas eles acrescentavam algo a mais, aquilo que não é para ser acrescentado. Então pode vir com sabedoria, pode vir com beleza, pode vir com tudo, mas nada disso é verdadeiro. Gente, você já viu um picareta burro? Um malandro burro? Os caras são malandros, são picaretas porque eles são que águia. Te usa, sabe o discurso, sabe enganar, sabe tudo. E principalmente, dentro da igreja, muitas pessoas assim, porque mexe com o emocional, queridos. Há muitas pessoas que usam técnicas de psicanálise aqui nos púlpitos das igrejas. Eu comecei a estudar a respeito da psicanálise, eu estou fazendo. Você vê, às vezes, aquelas pessoas caindo 30, 50, 60, só que antes daquilo, eu já vi alguns vídeos, é feita toda uma lavagem na cabeça da pessoa. E quando você vai mexendo no culto, na pessoa, no emocional dela, ela vai cada vez mais, o emocional dela vai baixando, ela vai abaixando a pressão cada vez mais, até o certo ponto de você tocar nela, na mente dela, e ela vai e cai. Por isso eu falo que os nossos púlpitos, nós não precisamos de psicólogos, psicanalistas, coach, treinador, nós precisamos de pastores, homens e mulheres de Deus. Ovelha precisa de vara e cajado e um pasto para crescer. Meu irmão, sou novo, mas cresci na Bleia. Ministério Cadeias ainda. Dos pastores mais analfabetos que tinham, mas todos homens de Deus.
Hoje, para ser pastor, parece que tem que ter um pedigree, rapaz. Um currículo Lattes, mais do que um doutorado o pessoal tem aí. Tem que ser coach, do master coach, do psicanalista top, do psiquiatra, do médico, tudo, mas não tem unção de Deus. Quem tem unção para ser rei não pode ser sacerdote. Você vê na Bíblia exemplos de homens que tentaram comprar a unção, ser usados, ter a unção, mas não deu certo. Porque para falar, viver, pregar, tem que ter a unção de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E Paulo, ele sofre isso. Ele vai caracterizar a heresia colossense. Vamos lá? Tá certo. Falsa filosofia. Capítulo 2, versículo 8, novamente. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade... Não, versículo 8. Isso. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Presta atenção. Paulo afirma a razão pela qual promove a grandeza de Cristo. E o que promove a grandeza de Cristo é a pregação da palavra dele. Nós vamos ver, olha só aqui novamente. Fala sobre filosofias, vãs sutilezas. E olha só, conforme a tradição dos homens, filosofia humana. Olha só agora, misticismo, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Os rudimentos do mundo, aqui, Paulo enfrentava um grande problema, no que se refere a misticismo, a paganismo, a tudo isso. Os rudimentos do mundo aqui são os 4 elementos: água, terra, fogo e... Vamos lá, água. Paulo, ele chega a enfrentar um grande problema, quando ele fala das questões de filosofias, dos rudimentos do mundo, é que as pessoas, elas criam naquela época, no contexto de Paulo, vou repetir, do misticismo, do paganismo, do gnosticismo, que aqueles 4 elementos que são rudimentos do mundo, eles eram divindades, eles tinham que adorar isso. Nós vemos isso ainda hoje, principalmente na Índia, pessoas que adoram o sol, adoram a terra. E Paulo, ele vai dizer, olha no final do versículo, e não segundo a Cristo. Então, um grande problema que Paulo enfrentava, que a igreja enfrentou naquela época, eram essas falsas filosofias. Outra questão, versículo 11 do capítulo 2. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O cerimonialismo judaico, que acrescentava um significado especial ao ritual da circuncisão física, na questão de alimentos, da observância das datas especiais. Mas todas essas coisas, diz Paulo, são sombras. Olha o versículo 17, por favor, capítulo 2. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, perderam o seu significado agora, que o objetivo da sombra, que projeta a sombra, a saber, é Cristo. Tudo isso projetava a Cristo. A lei projeta a Cristo, os profetas projetam a Cristo, todo o Antigo Testamento projeta a Cristo, é uma sombra daquilo que vai de vir. Por isso Paulo, ele fala isso, versículo 17, novamente. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, ou seja, todo esse cerimonialismo judaico é sombra daquilo que vai de vir e já chegou. Quem é? Quem é? Olha o versículo 20 a 23 de capítulo 2, o ascetismo, que no seu impiedoso tratamento do corpo e além do judaísmo, o apóstolo Paulo mostra a sua insuficiência para a salvação plena. Uma prática de ascetismo hoje é o yoga.
que é o yoga? A pessoa ela se desliga do mundo aqui e ela entra numa atmosfera. Só que isso ele estava trazendo para dentro da igreja, irmão. Agora imagina todo mundo aqui no meio do culto, vão fazer yoga. Vamos conectar com Deus. Hoje nós temos entendimento disso, mas era uma igreja que eu falei lá no início, que a maioria dos membros eram novos. Isso. Capítulo 2, versículo 20 a 23. Se morrestes com quem? Com Ramon? Com Cristo, para os rudimentos do mundo? Porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Olha só, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Daquilo que era praticado, daquilo que era sensual na época, para determinar as práticas, porque os cultos pagãos haviam muitas cenas de sexo, orgias. E olha só, uma grande questão, que agora Paulo ele traz um outro significado dos rudimentos do mundo, aquilo que prevalecia no mundo. Porque no seu versículo, olha lá, do capítulo 2, do versículo 8, esses rudimentos do mundo são esses 4 elementos de adoração pagã. Só que agora, no que se refere a este texto, o significado no grego no original quer dizer aquilo que era praticado na essência do povo. Nós vamos ver sempre, e até hoje, que uma palavra às vezes tem 2 significados. Principalmente no que se refere a isso, no grego, koiné. Vamos lá. Eu passei. Gente, eu não acostumo com isso aqui não, tá? Tinha que ter um secretário aqui só para ir passando. Vamos lá, heresia colossense. Falsa? Cerimonialismo o quê? E a? Ok, eu sei que vocês estão cansados de me ouvir, mas aqui é um povo crente pentecostal e vamos lá, porque repetição até exaustão leva a... Então vamos lá, falsa, cerimonialismo e ascetismo. Asceticismo, oh meu Deus do céu, calma. Temas históricos e teológicos, olha só. Nós temos que entender isso. A carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Colossenses contém ensinamentos a respeito de diversas áreas essenciais da teologia, incluindo a divindade de Cristo. Gente, presta atenção, Paulo é um teólogo, baita de um teólogo. A maioria do Novo Testamento, teologia pura, que é aquilo que a gente prega, Paulo escreveu. Então agora, não tinha nada para ele servir como base, a não ser alguns versículos que ele pegava da Torá, que hoje nós temos como aquilo que há no Antigo Testamento. Ele usava livros proféticos também, poéticos. Só que nós temos que entender que ele criou isso, e olha só, ele vai debater a respeito da divindade de Cristo. Olha o capítulo 1, versículo 15, vamos lá para a Bíblia, irmãos. Esta é a imagem de um Deus invisível, primogênito de toda a criação. Eu vou falar a respeito disso aqui, que há um paralelismo ligando os textos. Fala a respeito da reconciliação, da redenção, da eleição, sobre o perdão, a natureza da igreja. E principalmente, como um caráter histórico, teológico, Paulo também é um grande apologeta da fé cristã. E ele vai principalmente debater aquilo que ameaçava a igreja de Colossenses. O esboço do livro, assuntos pessoais, do capítulo 1, do versículo 1 ao 14, e dentro disso a saudação de Paulo, a ação de graça de Paulo, a oração de Paulo. Instruções doutrinárias, do seu capítulo 1, verso 15, ao capítulo 2, versículo 23, e dentro dessa temática, Paulo trabalha sobre a divindade de Cristo,
sobre o ministério dele, de Paulo, e sobre a falsa filosofia. E a terceira parte do esboço da carta de Epístola de Colossenses é as exortações práticas, do capítulo 3, verso 1, ao capítulo 4, versículo 18, onde vão ter os seguintes temas: a conduta cristã, as famílias cristãs, o modo cristão de falar e os amigos dos cristãos. Irmãos, é conteúdo com força. Aqui eu escrevi 300 páginas e eu vou ter que avançar, que eu estou na página 2 ainda. Aleluia. Oh, amanhã é feriado, né? Oh, glória a Deus. Vai ter intervalo de 10 minutos. Seu Jorge vai fazer um café e a gente vai ficar aqui até meia-noite, hoje estudando a palavra. Amém, igreja? Dá um sorriso, vai, amém? Prefácio e saudação. Prefácio e... Paulo inicia sempre com prefácio e saudação. Vamos lá, repetição então. Colossenses, no capítulo 1. Tem gente que não está abrindo a Bíblia. Tem gente que está com a Bíblia fechada, não está compartilhando com o irmão que está do lado. Cadê a Bíblia, irmã? Tem gente que é tão moderno que usa o celular como Bíblia. Tem gente que tem Bíblia pequena, Bíblia grande. Glória a Deus. Vem cá, quem é que dá aula para vocês na IBD aí? Aí a rapaziada aí, ó, firme e forte com a Bíblia. Palmas para essa rapaziada aí que tem sido bênção, irmãos. Glória a Deus pela vida deles. Glória a Deus, amém. Salva crente, liberta crentes, leva para o céu. Vamos lá? Eu não fui aí, mas levanta aí, por favor, as Bíblias. Olha só, as irmãs do coque sempre representam, né? Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Então, prefácio e saudação. Colossenses, no seu capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, irmão, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Paulo, como eu falei, ele já dá início à epístola, identificando o seu apostolado. Um tema que era repudiado pelos judaizantes, porque o judeu não concordava com o apostolado de Paulo. Por quê? Porque Paulo não andou com Jesus. Só que aí nós sabemos aquele encontro que ele teve com quem? Com Jesus, e ele viu Jesus. Aí ele usa isso como defesa do apostolado dele. Mas presta atenção, gente. É algo de doido acreditar nisso. Olha só. Para ser consagrado a pastor aqui, o pastor Eduardo, ele não tem que derramar unção sobre a pessoa, sim ou não? Aí eu sou um presbítero, evangelista na igreja, e eu cheguei aqui no culto de ceia e disse: eu tive uma visão que o pastor Eduardo me ungia pastor e hoje eu sou pastor. Vocês vão acreditar nisso? Então você acredita em Paulo também, não? Então você vê um dos grandes problemas que Paulo enfrentava sempre, é contra os judaizantes. Como é que você vai falar? Presta atenção, todo mundo dos apóstolos aqui viram Jesus, andaram com Jesus, testemunho com o lado de Jesus. E você? Ô Paulo, senta aí. Você vai dizer que teve uma visão com ele. Ele se separou para o ministério. E você agora é um apóstolo? Sim, aí ele sempre vai dizer, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de quem? Nossa, Paulo, gente, pelo amor de Deus. Ele determina o apostolado dele, dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo, e ele fala segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus, nós sabemos, ele vai respaldar isso depois, em Romanos capítulo 12, versículo 2, e a vontade dele é boa, ele mesmo determina e confirma o apostolado dele, glória a Deus, é lindo demais. Só que ele tinha uma autoridade apostólica e toda a igreja concordava com isso. Depois o povo se acalmava, tá bom então, Paulo, você é apóstolo mesmo, vamos lá. E os frutos dele determinavam isso, e você vai ver as visões, os encontros que ele teve, e os próprios apóstolos depois confirmam o apostolado dele mediante ao andar com ele também. Porque aqueles apóstolos, eles não concordariam com Paulo, nem andariam com ele. Mas a partir do momento que ele anda, a partir do momento que Paulo tem o poder de enviar epístolas, enviar cartas, consagrar pessoas, ele é um apóstolo.
Agradecimento pela fé, pelo amor, esperança pelo evangelho, do versículo 13 a 18. É impressionante como sempre Paulo lhe dá ação de graças à igreja, até mesmo aquelas que tinham heresias, demonstrando assim o seu amor e zelo quanto à igreja. Eu costumo dizer que para você brigar com o teu filho, ou brigar com o seu liderado, ou com alguém que você tem alguma autoridade, exerce alguma autoridade sobre a vida dela, é como se fosse um hambúrguer. Estão vendo comigo um hambúrguer? Na tua imaginação aí. Para montar um hambúrguer tem que ter o quê? O pão. Aí você chega na pessoa com pão. Olha, pastor Pavese, o senhor é uma bênção. Um pastor respeitado aqui na igreja, um homem que sempre paga a minha saída no franguinho, a minha chapa ali no quibrazão. Glória a Deus pela sua vida. Só que qual é a segunda etapa para montar um hambúrguer? O recheio. Aí você põe hambúrguer, põe bacon, põe aleluia, azeitona, milho, ervilha. Aí você vem, mas assim, não estou concordando com isso, segundo essas práticas suas, daquilo que você fez, ou deixou de fazer, eu não gostei dessa atitude, pastor Pavese. Só que eu tenho que fazer o que depois com o hambúrguer? Fechar com outro pedaço do quê? Mas pastor Pavese, o Senhor é uma bênção. Glória a Deus pela sua vida. Paulo, ele sempre faz isso, ele faz o processo do hambúrguer. Usa isso para bater no teu filho lá, para exortar ele, liderança lá que vocês têm. Paulo, ele sempre vai dar ação de graças. Gente, a igreja cheia de heresias. Dou a ação de graças por vocês, fiéis, santos, irrepreensíveis na palavra de Deus. Mas durante a carta ele vai me cortando, mas depois ele vai e fecha. Que a graça, a paz esteja com todos vocês. Amém. Paulo, ele vai denotar a tríade do evangelho, aquilo que forma o evangelho, a fé, amor, esperança. Repita comigo, fé, amor, esperança. Agora fale para quem está do teu lado, que isso aqui é uma sala de aula. Fé, amor, esperança. Só que teve gente atrás que não ouviu. Fala também. Esses frutos são resultados exclusivamente da pregação do evangelho. A fé vem pelo ouvir o quê? O amor que Deus tem por nós, Ele entregou o quê? E o amor, Ele faz o quê? Excede. E a esperança, pastor, é a última que morre? Não, não é não. A esperança que Cristo volte a nos buscar, segundo a palavra dEle. É lindo demais. Para não me perder aqui, ó. Tem a colinha aqui. Meu Deus, já me perdi. Vamos lá. Toca qual aqui? Isso. Já falei aqui. Show. Uma oração por entendimento espiritual e conduta o quê, irmãos? A oração de Paulo pela igreja, ela vai crescendo em solo de gratidão. E por esta razão, há um desenvolvimento da vida cristã do povo. Começa da infância espiritual até a plena maturidade cristã. Outrora nós falávamos como criança, só que agora tem que se portar como gente. Então, o processo da maturidade cristã, todos aqui estão sendo ou já foram crianças, só que a maturidade cristã, ela vem mediante as provações, as tribulações, tudo que há ons. E você vai crescendo em Cristo. Quantos querem crescer em Cristo? Diga amém. Amém. Quantos estão dispostos a sofrer por isso? Diga amém. Amém. Porque nós vemos lá em Filipenses, na semana passada, que é uma graça, nós quando aceitamos Jesus, padecer e sofrer por Ele. Coisa linda, né? Nunca ouvi isso sendo pregado. Vai sofrer, padecer por Ele, isso é de graça, é algo que vem da salvação. Conhecimento, sabedoria, entendimento são palavras sinônimas que transmitem ideias do conhecimento daqueles que estão salvos, convencidos não pelo poder apostólico de Paulo, mas convencidos pelo poder da palavra de Deus, gente. Você está aqui mediante o poder da palavra do Ramon.
ou palavra de Deus? Palavra de Deus. Esse conhecimento, ele tinha o objetivo de levar as pessoas a viver de um modo digno. E a palavra digno, no grego, significa axios, que tem a ideia de balança, como que de um lado está o peso de Cristo e que seja equivalente ao nosso peso das nossas vidas, das nossas ações. Ou seja, de um modo digno, na minha vida tem que estar balanceada com a de Cristo. Não é uma balança e duas medidas, não. É algo estável. A palavra, vocês vão ver aqui, do versículo 9 ao 14, não tem como ler tudo, nós estamos no capítulo 1 ainda. A palavra império, e há um contraste com o reino, porque Cristo nos libertou do império do mal e nos levou para o reino da luz. Nossa, lindo demais isso. Então o império é das trevas, mas o reino é de Cristo. Quantos querem viver no império? Diga amém. Eu gosto de pegar assim, vamos lá. Aí você vê quem está ligado aí, quem está pensando na janta. Vamos lá, quantos querem viver no império? Diga amém. Mas quantos querem viver do reino e para o reino? Diga amém. Amém. Meu Deus do céu, então império, trevas, contraste com o reino de luz. Glória a Deus por isso. Nos libertou. A palavra grega para libertação significa atrair para si. João capítulo 12, versículo 32. Alguém lê aí para mim, do projeto, vamos lá. João capítulo 12, versículo 32. João capítulo 12, versículo 32. João capítulo 12, versículo 32. Preste atenção, fala o início de novo. Preste atenção, quando eu falo algo contra Deus e contra o Espírito, eu fico refém daquilo que eu falei, ou seja, escravo das minhas próprias palavras. Nós ouvimos, João 12, 32. Meu Deus do céu, João 12, 32. Meu Deus, de novo, João 12, 32. Repita novamente. Presta atenção, voltando àquilo que foi falado. Nós ouvimos aqui no domingo, e quando nós lançamos uma palavra, quando ela sai da nossa boca, nós ficamos refém daquilo que nós falamos, soltamos. E a partir do momento que Cristo ele veio nos buscar, ele veio nos libertar. Então toda a condenação, tudo aquilo que você já falou, tudo aquilo que você praticou antes de aceitar a Cristo, quando a partir do momento que você aceita Cristo, você é liberto de tudo aquilo que você já fez, das suas ações, das suas palavras, e você é atraído para Ele. Então libertar é atrair-se. A redenção, a palavra redenção significa libertar mediante a um pagamento de um resgate. Cristo nos rendeu. Houve redenção. Ele pagou um preço para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus Cristo, o Senhor da criação e da reconciliação. A preeminência do Filho, preste atenção. Eu quero ler com vocês, capítulo 1, verso 15 ao 20. Forma-se uma unidade neste texto. Costumo ver isso, algo como uma pérola formada por Paulo.
Creio que esse texto é um hino, algum testemunho fixo, porque há um paralelismo entre os versos. Eu vou mostrar isso aos irmãos. A preeminência do Filho ela é demonstrada da seguinte forma, Colossenses capítulo 1, do verso 15. Esta é a imagem do Deus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanjas, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito, de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Olha só, não dá para ler aqui. Mas eu quero os irmãos que estão aí comigo, que estão com caneta, vocês vão fazer agora aqui, não dá para a gente pegar muito isso, mas a parte A é essa aqui, e a parte B é essa aqui. Há um ponto de correspondência que liga ambos os livros, ambos os versos, uma forma de paralelismo, e você vai ligar do verso 15 ao 18, não vai dar para a gente ler tudo agora. Depois, quando fala a questão do primogênito, do verso 15 ao 18, depois, 16 ao 19, e quando se fala a respeito dos céus e terra, do versos 16 ao 20, você vai fazer uma ligação depois, e você vai ver que os versículos é como se eles se encaixassem, é uma forma de escrita literária, onde nós vemos que no Antigo Testamento isso é o quiasmo, e no Novo Testamento é o paralelismo, e você vai começar a encaixar, mas por favor não faça isso agora. E no que se refere à palavra imagem em grego é eikon, onde se deriva a palavra ícone, cópia ou semelhança exata. Aqui Jesus é apresentado por Paulo como aquele que é a imagem perfeita de Deus e subsiste na forma genuína de Deus, e tem sido assim desde a eternidade, pois Jesus Cristo é Deus em todos os sentidos. Então, a imagem, eikon, onde deriva a palavra ícone, cópia ou semelhança exata. A questão do primogênito de toda a criação, a ideia aqui é que Jesus ele tem a preeminência, ou seja, em todas as coisas antes ele já existia. Assim ele existe tanto antes da criação, e ele é exaltado numa posição acima dela, pois a sua natureza é eterna. Por isso, ele não é só questão de primogênito, o único filho de Deus. Ele é primogênito porque ele já vem antes de todas as coisas, juntamente com Deus. A questão do primogênito dentre os mortos, ao qual nós lemos aqui, o que é isso, pastor? Jesus ele foi o primeiro, em ordem cronológica, a ser ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer. De todos aqueles que foram ou que virão a ser ressuscitados entre os mortos, isso inclui todas as pessoas, Cristo, ele é supremo. Então Jesus, quando a questão que fala, o primogênito entre os mortos, ele foi primeiro em ordem cronológica, a ser ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer. Como assim, pastor? Lázaro ressuscitou, mas ele viveu eternamente? Ele o quê? Então, por isso, Cristo é o primogênito até dentre os mortos. Morreu, ressuscitou. E dentre a morte cronológica, assim como todos os dias que estão mortos vão ressuscitar, mas o primeiro
é Cristo Jesus. A Bíblia é linda, gente. Sim ou não? Deus do céu. Toda a plenitude, como nós lemos, isso não está aí não, porque é muita coisa. Toda a plenitude de Cristo, ou seja, todos os atributos divinos, poderes. Quando Paulo ele escreve isso, é porque havia um grande problema, que as pessoas diziam que Cristo não era Deus 100% na divindade, no poder que ele tinha. E Paulo nega isso, falando a respeito do texto ao qual nós lemos, afirmando a plenitude por completo de Cristo. Quando nós lemos, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, a glorificação a Deus pela manifestação da graça em reconciliar consigo mesmo todas as coisas, num ato de morte sacrificial de Jesus Cristo. Muitas pessoas só falam sobre a questão de Cristo morreu por nós na cruz, mas preste atenção, você tem que se sentir tão amado, porque realmente um Deus morreu por você. Nós lemos isso semana passada, Filipenses capítulo 2, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Você vai lendo o texto. E Paulo ele vai debater algo tão grande naquilo que nós lemos, é que ele se vê como ministro do Evangelho. Que Evangelho é esse? O da reconciliação, porque primeiro você é reconciliado, para depois você ser salvo em todas as coisas. Ministro não é um título, ministro não é um cargo alto, em evidência da igreja. Ministro em grego, diáconos, que significa servo. Muitos querem ser ministros, mas não servos. Se você é um ministro do Evangelho de Cristo, você, antes de tudo, você é um servo. A missão de Paulo e as suas preocupações pastorais Paulo ele sempre vai dizer a respeito do cumprimento da palavra de Deus. A devoção de Paulo é pela palavra de Deus, e aquilo que ele consegue resolver é mediante a palavra de Deus, não é por força, não é com montinho, não é com violência. E ele sempre vai dizer que Deus e Jesus Cristo, como nós lemos no versículo 17, era a sombra, aquilo que ia projetar. Então, o ministério que estava oculto na palavra dos patriarcas, dos profetas, na lei, agora está revelado em Deus, Cristo Jesus. Então o ministério da verdade, ao qual Paulo vai dizer aqui, o ministério, e aqui tem a ideia da verdade escondida até então, porém ela foi revelada aos santos no Novo Testamento. E esse ministério é o ministério do Deus encarnado. Colossenses capítulo 2, do versículo 3 ao 9, vai dizer também da incredulidade da igreja, só que aí Paulo usa isso em Romanos capítulo 11, versículo 25. A unidade, o ministério da palavra, ela tem que promover a unidade da igreja entre os judeus e gentios. Porque a palavra ela nunca vai provocar a divisão com o meu próximo, mas sim vai provocar a divisão entre eu e o pecado. Porque se a palavra de Deus, ela nunca vai promover a unidade entre o filho dele e a filha com o pecado. Pelo contrário, ele sempre vai promover a palavra de Deus, rompimento do filho e filha de Deus com o pecado. O remédio para o erro, Cristo em toda a sua plenitude. Eu vou pular um pouco, do seu capítulo 2, o versículo 6 e 15. Só que Paulo, vamos lá, não consigo. 2, 6. Olha só. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai que? Andai nele, no Novo Testamento, é normal e indica a conduta diária de um cristão.
Andar com Cristo é ter uma vida moldada e se submeter diariamente ao senhorio de Cristo. Vamos pular. A libertação do legalismo, como aquilo que nós falamos. Alguns dos legalismos que haviam na igreja de Colossenses, a determinação, o legalismo é uma lei, é uma doutrina, algo forte, que vai provocar a salvação, digamos assim, em algo, daquilo que você crê. Mas é errado isso. Alguns dos legalismos, a comida, a bebida, festas, lua nova, sábados. Os mestres, os falsos mestres, buscavam impor costumes judaizantes na igreja, e isso não dava certo. Tentavam colocar o calendário judaico, as comidas, as bebidas, as práticas, tudo aquilo que havia do judaísmo nisso. Só que agora é uma nova aliança, e todos os colossenses, eles não são obrigados a seguir as restrições. É uma sombra daquilo que viria, sombra das coisas. Eu estou falando muito isso com vocês. São os aspectos cerimoniais das leis do Antigo Testamento, e eram meras sombras que apontavam para Cristo. Desde Cristo, a realidade veio e as sombras não têm mais valor. A união com Cristo glorificado. Olha o versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Portanto, pode ser traduzido como uma vez que, denotando o propósito posterior à conversão e à ressurreição de Cristo Jesus. Vamos lá? Uma vez que, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Fostes ressuscitados. Esse verbo aqui, ele significa principalmente ser corressuscitado. Por causa da união com Cristo, os cristãos participam espiritualmente da sua morte e da ressurreição no momento que se convertem. Então você não é um novo nascimento na Ana, no Paulo, não. É uma ressuscitação em Cristo Jesus. Agora você é ressuscitado em Cristo Jesus. É como você e ele juntos. E isso provoca um resultado de uma união com ele. Olha o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, do capítulo 3. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Fazei isso morrer, diz a respeito do esforço consciente para destruir o pecado remanescente na nossa carne. Porque o pecado ele sempre vai tentar voltar, ele sempre vai ser mais forte às vezes do que a gente. Mas fazeis, pois, morrer. Morte é morte. Aquilo, você já percebeu que há pessoas que focam muito mais hoje, quando elas falam naquilo que elas eram do passado, do que aquilo que elas são hoje em Cristo Jesus? Parece que tem orgulho daquilo que fazia. Eu era assim, eu fazia isso, antigamente era assim, e hoje sou crente. Sou salvo, né? Vou na igreja de vez em quando. Jesus morreu por nós. Jesus é bom. A alegria de ser nossa força. Mas antes no mundo era assim. Fazia aquilo, era assim. Meu Deus do céu, olha só. Fazei, pois, morrer essa natureza. Tem que ser morta essa natureza, irmão. As virtudes da união com Cristo glorificado. As virtudes da união com Cristo glorificado. Abra aí, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Meu Deus. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor fez o quê?
assim também perdoai. Então, ou seja, exemplo a gente tem? Sim. Nós não podemos errar por causa de exemplo. Que meu pai era assim, que minha mãe era assim, que meu tio era assim, que a tia, da minha sogra, da ex-mulher é assim. Não, mas Cristo fez de outro jeito, então agora o teu exemplo tem que ser de quem? De Cristo. Pronto. Santos e amados, nós somos santos, ou seja, separados a algo santo, a santidade em Cristo Jesus. Quando fala aqui ternos, afetos de misericórdia, pode ser traduzido também como coração misericordioso. É um hebraísmo que indica os órgãos internos do corpo humano, quando utiliza de um modo figurado, por descrever o lugar de onde vêm as emoções, ou seja, com um coração misericordioso. Porque não é só uma ação, muitas pessoas têm ações de misericórdia, mas não têm um coração que promove a misericórdia. Porque muitos fazem por fazer, mas poucos fazem por sentir. Então o que Paulo fala é, eu tenho que sentir, eu tenho que ser para fazer, porque aquilo que eu sou vai resplandecer nas minhas atitudes. Bondade diz a respeito para com os outros, humildade. É o antídoto perfeito para o egoísmo, que tem envenenado muitos relacionamentos, sim ou não, gente? Relacionamentos envenenados pelo egoísmo. Mansidão, longanimidade, e assim eu vou encerrar a respeito da união com Cristo glorificado nas práticas sociais. Ou seja, aquilo que eu sou, eu tenho que influenciar a minha sociedade da forma que eu vivo. Aí Paulo ele vai dizer, olha só, no versículo 18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Só que eu sempre falava, quando era criança, me perdoa, ela sabe disso. Rapaz, meus pais, eles lêem esses versículos sempre, mas eles nunca falam isso. Pais, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Seu filho está desanimado, Jesus, está difícil. Você está irritando muito. Já fiquei muito irritado, já. Desanimado, quer dizer. A palavra, tanto ela atinge o teu ser, como a sociedade que está ao redor. E olha só o que ele fala. Vou falar sobre a mulher, olha só, a comunhão harmônica vivida dentro do contexto familiar. Mulheres e seus maridos, aqui não está implicando a inferioridade das mulheres em relação ao seu marido, não. O que Paulo está dizendo é a posição, é a função de cada um dentro da igreja. Aqui cada um tem uma função, e quando eu tiro ou quando eu faço uma outra função, eu estou tirando aquilo que pertence a outra pessoa. O fato dela ser submissa não quer dizer que ela seja inferior, não. Porque se o homem assume as responsabilidades de uma mulher dentro do lar, ao lar ele fica em desarmonia com a palavra de Deus. É de uma maneira recíproca também. Os homens sempre esquecem da parte dele. Mas quem está com a esposa aí fala, versículo 19 agora, homem, fala. Versículo 19, olha só. Marido, amai vossa e não a trateis com... Não é para ser um insípido com ela. A ênfase aqui é o amor para com ela, o amor que está acima, o amor que supera tudo, o amor cristão pleno. A questão dos filhos e pais. E para nós encerrarmos, a oração e a prudência, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverai, a palavra grega aqui quer dizer ser corajosamente persistente, ter coragem para persistir, ou apegar-se e não desistir. E diz a respeito que a oração é algo persistente.
e ela tem que ser agradável como sal. Só que muitas vezes nós apenas falamos de uma qualidade do sal, que o sal é para temperar, mas há uma outra qualidade do sal, e essa aqui eu vou pregar, por favor, os pregadores não copiem de mim. O sal, ele serve também para o quê? Conservar. Então o papel também do sal é de conservar, ser algo agradável. E versículo 7, vidas sobre o senhorio de Cristo. Versículo 7, quanto à minha situação, digo, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles o farão saber tudo o que por aqui ocorre. Chegamos à parte final do nosso estudo. E Paulo, no capítulo 4, ele vai começar a dizer de cada homem que esteve com ele. Ele vai dizer a respeito de Tíquico. Esse era um companheiro dele, dotado de preciosas qualidades. Ele vai dizer de Onésimo, um filho espiritual de Paulo. Ele vai dizer de Epáfras, aquele que fundou a igreja, aquele que pediu socorro a Paulo a respeito daquilo que ele estava fazendo. Lucas, Demas. E a saudação final de Paulo é que ele mesmo assina. Olha o versículo 18, daquele texto ao qual nós iniciamos. A saudação é de próprio punho. Qual o nome que está aí? Lembrai-vos das minhas, a graça seja convosco. Lembrai do quê? Algemas, sofrimentos. O apóstolo Paulo não quer iludir as ovelhas, as pessoas, pelo contrário, eles querem que ele venha relembrar de suas prisões. E finalmente a epístola, ela é concluída com as palavras mais lindas. A graça seja com... Que essa mensagem, ela continue ardendo em nossos corações. Epístola aos Colossenses. E olha só, passei, e encerrou. A graça seja convosco. Para nós encerrarmos, fala isso para o seu irmão. Tem gente que não falou, gente. Tem gente que é desobediente. Depois de um estudo desse, é desobediente. Meu pastor,